paz do Senhor, o Senhor tem compartilhado conosco, nos ensinado. E hoje eu queria fazer uma pequena reflexão. Sempre essas reflexões partem, né, tudo que às vezes eu venho falar aqui parte de alguma coisa que Deus me incomodou. E aí então eu aproveito, né? Se está falando comigo, deixa eu já distribuir para a igreja, quem sabe alguém também, né, possa ajudar alguém. E eu queria falar um pouquinho sobre o que Paulo fala, né, da gente ser meninos na fé, né, sobre maturidade espiritual. Essa semana eu precisei de uma pessoa para fazer algo para mim numa outra cidade, à noite. Era umas 8 horas da noite, aconteceu uma coisa lá com meu pai e minha mãe, e eles moram em Estrela do Oeste. E não tinha como eu ir lá no momento, naquela hora eu liguei para uma pessoa. E essa pessoa falou assim, não, eu não posso ir lá agora, que nós estamos aqui numa reunião de célula, né, da nossa igreja aqui, nós estamos numa reunião de célula. Eu falei, tá bom, nada contra isso não, né? Mas eu comecei a pensar nessa pessoa que eu conheço, e eu sei que ele já é cristão há mais ou menos 20 anos. Né? Essa reunião de célula deles, vamos dizer, é isso que nós estamos fazendo aqui, é uma reunião de escola bíblica dominical. Não tem diferença nenhuma, não é? Então, não estou falando nada contra a reunião de célula, hein? Pelo amor de Deus. Então, eles estavam numa reunião aprendendo da palavra do Senhor. E aí eu não sei por que me veio à cabeça, né? Quantas coisas que eu conheço dessa pessoa que é idêntica à que eu conhecia 20 anos atrás. Tá? Que eu conhecia 20 anos atrás. Assim, não teve mudança nenhuma de vida. Ou seja, não cresceu espiritualmente. Tem várias coisas que eu não posso falar nada da pessoa, de jeito nenhum. É uma pessoa que eu amo muito, muito. Mas eu não sei porque eu comecei a observar essas coisas. E aí veio a pergunta para mim, né? Será que você também, eu, né, no caso, está amadurecendo espiritualmente ou você está vivendo a vida de cristão? Né? Nós participamos de um grupo e todas as vezes que nós nos reunimos para decidir alguma coisa, né, na área, dentro de igreja também, dentro do meio cristão, existe uma pessoa que todas as vezes que nós vamos, nós temos as normas do ministério, e todas as vezes que nós vamos transmitir as normas do ministério para essa pessoa, que já faz mais de 20 anos que também está nesse ministério, a pessoa bate o pé que aquilo está errado. Né? Mas não pode, isso não dá certo. Né? Sempre foi feito de outro jeito. E aí a gente fica pensando, né? Por que não existe um crescimento espiritual? Por que tudo aquilo que às vezes numa célula, numa escola dominical, nos cultos, por que isso não muda a nossa vida? Então, e não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que diz. Eu queria que você abrisse, né, lá em...
Eu tenho uns 3 textos aqui que eu coloquei. 1 Coríntios 13, 11. Não, vamos começar 1 Coríntios 3, 1 e 2 primeiro. Depois nós vamos lá para o 13. No 3:1 diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido. Mas ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. A gente ir lá para o 13, 11. A palavra do Senhor diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, eu acho assim muito profundo essas afirmações dentro da vida de cada um de nós. Ontem, conversando com a minha esposa, né? Ela me falou um negócio que encaixou direitinho nisso daqui. Eu sempre falo que nós damos muito valor naquilo que a gente, dos nossos sentimentos, naquilo que a gente acha que é direito nosso, né? E nós estávamos comentando sobre um assunto de família lá em casa e ela falou algo que me veio, né, exatamente isso que eu já vinha pensando. Né? Momentos na vida da gente que a gente parece que não amadureceu. Por quê? Porque quando chega a hora de você aplicar a palavra, aquilo que é meu direito fala mais alto do que o que eu aprendi da palavra. Né? E é uma coisa simples de qualquer um de nós acharmos que o nosso direito é acima da palavra. Quando Jesus fala que nós temos que nos humilhar diante de situações, nós temos que nos humilhar diante de situações. Você tem que ver o texto e o contexto como um todo daquilo que está acontecendo para você e você tirar não argumentar sobre as tuas razões e você sofreu um dano. Então, quando acontece isso, que você sofre o dano, que você realmente põe em prática a palavra acima de você, eu acho que você se tornou um homem, né? Não é mais menino. E isso é muito difícil para nós. Isso é difícil. Porque o nosso dia a dia parece que as coisas acontecem, né, que elas vão acontecendo e vão testando as nossas decisões. A nossa vida é uma vida de relacionamento, não é? Em tudo. A nossa vida é uma vida de relacionamentos. E nessa vida de relacionamentos que a gente tem,
sempre a gente está atrás dos nossos direitos. Sempre nós estamos atrás das nossas razões. E muitas vezes isso não implica que você tenha crescido espiritualmente, você tenha maturidade espiritual. Então, muitas vezes, o perder, né, você deixar de lado o teu direito, aí sim você está tendo maturidade espiritual. Em Efésios 5, de 12 a 14, a palavra do Senhor diz assim: com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido. Por isso que eu falei dos 20 anos, né? Já fazem 20 anos que a pessoa é e devia ser diferente. Já faz 20 e poucos anos que eu devia ser diferente. Por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, da vontade de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Tá? Então, eu não sei, são palavras que às vezes a gente não sabe se fala ou não, né? Mas eu senti muito no coração essa semana em relação a isso, né? Qual é o nível da minha maturidade espiritual? Tá? Qual é o nível da minha maturidade espiritual? A gente possa pensar um pouco sobre isso, que a palavra do Senhor fala. São muitos e muitos textos, né, que falam sobre tomar leite, tomar alimento sólido, né, maturidade e imaturidade espiritual. Amém? Que nós possamos, né, cada vez que nós tivermos aqui uma reunião de escola bíblica, cada culto, cada palavra que a gente ouve, que nós possamos, né, ser determinados no nosso coração de colocar aquilo em prática. Né? Nós possamos, assim, ter um ardente desejo de obedecer ao Senhor. Amém? Eu esqueci o texto, mas depois, quem lembrar aí, mas a palavra do Senhor diz que a nossa salvação, ela tem que ser conquistada, né? Dia a dia. Nós temos que, a cada dia, né, é uma luta diária que nós temos, né, para que a gente chegue lá no fim do caminho, né, ao lado do Senhor. Amém? Depois eu vou procurar e, às vezes, no final do culto, eu vou consultar os universitários aí e falar onde está isso aí, tá bom? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa manhã. Desde já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, que nós vamos ter oportunidade, Senhor, nessa manhã, de aprender, de receber de Ti, que o Senhor possa estar
realmente tocando no nosso coração, né? Que teu Espírito Santo, né, fale com cada um da maneira que deve ser ouvido e entendido a tua palavra, Senhor, para que nós possamos realmente aprender, assimilar aquilo que o Senhor tem para nós e determinarmos no nosso coração que isso aí vai ser uma realidade na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Pode sentar. Eu só queria pedir para todo mundo que for fazer alguma pergunta ou comentário durante a aula, que a gente usasse o microfone por causa da gravação, né? Está sendo gravado o culto, então se você perguntar ou falar alguma coisa sem o microfone, fica uma falha na gravação. Então nós temos um microfone aqui, a gente vai limpar cada um que falar, tá? Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. A gente vai terminar hoje em nome de Jesus. Aleluia. Se tudo correr bem. Começou mal já, porque eu percebi que eu esqueci uma folha aqui. Em algum lugar lá em casa ficou uma folha para trás. Mas a folha é só para marcar algumas coisas. Então vamos tentar. Não sei se alguém lembra onde a gente parou aí no domingo passado. Mas se você não lembra, a gente vai começar a partir do verso 31. Números 22, verso 31. Ah, não, achei, tá aqui. Que besta, 31 mesmo. Não, 31. 31 a 33. Eu cheguei a citar aqui sobre, Balaão falou para a jumenta que a jumenta zombou dele, ele teria espada, que os príncipes de Moabe, segundo a cultura judaica, eles zombaram de Balaão, né? Dizer, pô, esse é o profeta que nós contratamos, ele não tem espada, nem a jumenta obedece ele, nós estamos lascados na mão desse cara. Mas aí, verso 31 então, do verso 31 ao verso 33. E a gente vai ler um pouco mais de texto hoje, para encerrar. E aí a partir do verso 31 diz assim: e nesse momento, Yahvé abriu os olhos de Balaão. Balaão é tido como um dos profetas que via de olhos abertos. Ele não tinha visões espirituais no sentido de fechar o olho na oração. Ele via mesmo de olhos abertos.
ele é considerado um profeta que via de olhos abertos, olhos físicos abertos. Abriu os olhos de Balaão e ele pôde contemplar o anjo do Senhor. Aqui o anjo do Senhor é Jesus pré-encarnado, antes de encarnar, antes de nascer em Maria, as aparições de Jesus como anjo do Senhor ainda, posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. Nenhum anjo, nenhuma categoria de anjo aceita, por maior que seja, aceita prostração de homens, adoração. É só quando é o Senhor Jesus aparecendo como anjo, até o livro de Malaquias. E questionou o anjo do Senhor: por que espancaste assim tua jumenta? Já por 3 vezes sou eu que vim barrar-te a passagem. Esse sou eu aí, esse é muito emblemático e é muito poderoso. Pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me e por causa da minha presença procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. A gente começou aqui ouvindo sobre crentes meninos, crentes carnais. E aí é uma das coisas que acontecem quando a gente vive essa vida, carnalidade, quando as pessoas que têm um chamado, que têm dons, que têm tudo que Deus ele dá ferramentas, instrumentos, e as pessoas às vezes se perdem no caminhar, Então aí, nesse momento, o Senhor se mostra para Balaão, então, abre os olhos dele e ele vê o anjo que está ali de uma maneira bem terrível, caminhando Balaão ali de uma maneira terrível, coração terrível, e aí ele tem essa experiência aí. E o legal do texto é que o anjo diz que a jumenta ficaria viva. E o profeta é assim, irmão. Você vai dar uma olhadinha na Bíblia, tem alguns casos semelhantes a esse, em que profetas que têm uma ordem da parte do Senhor desobedecem e morrem. E as suas jumentas sempre ficam vivas. É incrível, Está no livro mais para frente lá, se eu não me engano, no livro de Reis. O profeta que recebe uma ordem, vai lá e faz isso e tal, e o cara obedece pela metade, profeta, e aí morre, mas a jumenta fica viva. Aqui na história, Balaão também vai morrer lá na frente, e é incrível como essas coisas, desobediência leva à morte, leva a um futuro terrível, e assim a gente entende que, mas Deus tinha promessa, Deus falou. E por que a gente vê que o final foi trágico? Foi trágico não por causa de Deus, por causa da minha conduta, do meu caminhar. Então, por mais que haja profecias, dons, por mais que haja palavras, se eu não me posicionar, irmão, é perigoso eu perder tudo aquilo que foi falado a meu respeito. Verso 33, eu acho que não sei se é esse verso que vai falar, mas verso 34. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei. Não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para meu lugar. 35. Então o anjo do Senhor instruiu: vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque.
Peraí que eu ainda preciso achar um verso aqui. Então, no verso 35, 34, 35, Balaão até fala de voltar, e ele percebe que Deus está no caminho ali, bloqueando. E nesse 35 aí, então o anjo do Senhor instruiu a Balaão: vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Esse texto fala muito ao meu coração, porque assim, Deus, Ele está no controle o tempo inteiro de todas as coisas, né? Tudo que está acontecendo ali, Deus está no controle. E nada foge ao controle do Senhor. Então, nessas questões do coração carnal do profeta, nessas intenções ruins dele, ele segue o caminho físico, mas o caminho do coração dele é muito mal diante dos olhos. E Deus olha para o coração, né? Então tem caminhos que eu estou seguindo que parece até tudo bem, mas lá no fundo tem questões mais sérias, mais profundas do que o meu caminhar físico. Então as intenções, o que está aqui. Então às vezes a gente até tem na boca uma palavra de crente, uma roupa de crente, comportamentos de crente, mas lá dentro de nós, Deus vê que os nossos caminhos são maus diante dele. Então, essas questões que você vê, essa luta vai, não vai, para, e Deus aparece, Deus tenta bloquear. Por fim, no 35, Deus sempre teve um propósito sobre Israel. Então Israel está lá embaixo acampado, Deus está tratando com Israel lá embaixo acampado, através de Moisés, e tratando com Balaão aqui em cima, que tem a intenção de amaldiçoar o povo lá embaixo. E tudo isso está no controle de Deus. Então tem coisa acontecendo que Israel nem imagina lá embaixo, mas Deus está tratando aqui em cima com Balaão. E o legal é que assim, Deus, no verso 35 ele fala: vai lá, continua com eles, vai. Mas o que eu te mandar dizer, você vai falar. Por quê? Porque Deus tinha um propósito lá na frente. Deus ia fazer algo assim, tremendo, soberano, né? Sobre a vida do povo de Israel lá embaixo, através da vida de Balaão ainda, e através da vida de Balaque ainda, né? E seriam instrumentos de Deus para abençoar, para confirmar a bênção dele sobre o povo de Israel lá embaixo. Então é por isso que ele permite aí que Balaão continue, mesmo depois de toda essa guerra, e mesmo depois de toda essa questão do coração do profeta, e mesmo o caminho do profeta sendo mal aos olhos de Deus, Deus para ele, fala com ele, ele tem um momento ali de conversão, ali, ele tem um momento ali de lucidez espiritual, e aí ele quer voltar, e Deus ainda fala: não, pode seguir, porque Deus tinha um propósito lá na frente. Então essa permissão de Deus, não é que Deus confuso, não, Deus está no controle de tudo o tempo todo. Deus sabe exatamente o que vai fazer, mesmo que os homens aqui embaixo ajam de maneiras erradas e conturbadas e carnais. Deus pega tudo isso, todo esse pacote, e ainda vai fazer algo bom sobre o povo dele, mesmo com tudo isso. Esse Deus é um Deus que a gente não entende, mas que a gente se dobra diante dele, né? A gente reconhece que ele está no controle de tudo. Aí tem o verso 36, e do verso 36 a 40, a gente vai ler. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro em Ar, cidade nos limites do rio Amon, na fronteira de Moabe. E Balaque o questionou: porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por qual motivo não vieste a mim na primeira vez? Na verdade, não estou em plena condição de recompensar-te regiamente? Balaão explicou-se a Balaque: eis-me aqui, junto de ti. Contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca?
Portanto, a palavra que Deus puser em minha boca, esta eu expressarei. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Kiriat-Hutsote, a cidade de Ozote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Então, aí você vê que desses versos tem umas coisas, tem a recepção, né? Enfim, Balaão chegou, e aí o Balaque recepciona ele, e tem uma outra coisa nessa recepção aí, né? É a soberba de Balaque, né? O sentimento de que, eu posso pagar pelo teu serviço, eu tenho condição de honrar você de maneira esplêndida, eu tenho posses, eu posso fazer, né? Já se deparou com essas situações nos teus dias, de alguém que tem essa soberba? Não, eu posso, eu faço, eu consigo, eu tenho condições, eu me viro, eu dou um jeito. Isso aí é uma soberba que ele não tem condição de arcar, porque a questão aqui não é com homens, é com Deus. Então, tem a recepção, tem essa soberba, e tem uma coisa aí que Saul fez, né? Esse falso sacerdócio. A Bíblia fala que Balaque ofereceu em sacrifício, ele sacrificou. Isso aí é um falso sacerdócio, né? Então essas questões aí, para Deus, elas contam muito. Tudo faz parte do propósito. A gente vai ler agora um pouco mais de texto para entrar na primeira situação aqui, que é importante. Então a gente vai ler aí do verso 41 até o capítulo 23, verso 13. Então que você possa acompanhar a leitura aí e ler. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, monte de Baal, o alto de Baal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. Vai lá, rapidinho, senão a gente não consegue. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui. Presta atenção nesse texto, que vai ajudar a gente a entender muita coisa. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: permanece aqui de pé, próximo dos teus holocaustos, enquanto eu vou até ali, talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. E Yahvé então colocou em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque, e assim lhe transmitirás. Vê se tem uma tradução chamada Corrigida Fiel, por favor, Eloy. Eu acho que tem aí, Corrigida Fiel. Volta no verso 4, por favor. Esse verso aí tem uma tradução que vai falar que tudo isso aí está escrito, e aí ele fala no final que como Deus havia pedido para Balaão, encontrando-se Deus com Balaão, esse lhe diz: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas
do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas até aí, até o 13. Então você vê que depois que ele chega lá, Balaque recepciona, faz tudo aquilo lá que ele fez, né? E aí Balaque leva ele para o primeiro monte. Então tá lá assim, Israel nas campinas ali, no vale, na planície ali, assentado como acampamento, para entrar em Canaã, a terra prometida. Então está lá Moisés com todo o povo de Israel. E aqui, desse lado, está ali Balaque e Balaão tentando amaldiçoar o povo que está lá embaixo. Então Balaque pega Balaão, sobe num monte. Desse monte aí que a Bíblia chama, que é um monte, um dos altos de Baal. Então era um monte, e lá em cima haviam altares de Baal, que eram os deuses que Moabe adorava, que Balaque servia. Então ele está lá no monte, e Balaão diz para Balaque fazer 7 altares e sacrificar, 7 animais nesses altares. E assim, desse primeiro monte, eles olham para Israel lá embaixo, e eles não conseguem ver todo o povo de Israel. A maneira como o monte se localizava e a posição que eles estavam, eles viam só uma parte do povo de Israel. Isso é poderoso, isso é tremendo. Por quê? Porque algo que fica para a minha vida. Irmão, Deus não permite que o inimigo veja você completamente. Só Deus conhece a plenitude da sua vida, toda a sua história, o que está passando agora, quem você é. Só Deus te vê plenamente. O inimigo não te vê plenamente, nunca te vê. E aí o inimigo está vendo uma parte de Israel. E Balaão diz para Balaque fazer 7 altares e sacrificar 7 animais. E ele vai para falar com Deus. E ele diz: Balaque, fica de pé aí do lado do altar, vigiando o altar ainda e o sacrifício. E ele vai lá, e Deus fala com ele, traz uma palavra, e ele volta. Quando ele volta, ele olha para aquela parte do povo de Israel lá embaixo e começa a falar, abrir a boca e falar. E ele libera ali o que deveria ser maldição, ele libera uma bênção sobre o povo de Israel que está lá embaixo. Por que ele libera uma bênção sobre o povo de Israel e ele não expõe os pecados, não expõe, só fala coisas boas ali do povo que está ali embaixo e bênçãos? Por quê? Porque tem altar levantado, e esses altares foram levantados por Balaque, mas porque Balaão instruiu ele e sacrificou, porque Balaão instruiu ele sacrificar. Mas quem instruiu Balaão? Deus. Nessa caminhada, nesse encontro com Deus, quando Balaão se arrepende ali, Deus fala com ele: vai lá e faz isso. A gente leu no verso 4 lá, que nos originais está lá dizendo assim: conforme o Senhor me mandou. Então Deus instruiu Balaão: vai lá e fala para ele levantar altares e sacrificar animais. Bom, levantou um altar, tinha um profeta com o coração ali meio que arrependido, levantou altares e sacrificou. Então tem sangue derramado, porque Deus instruiu. Então quando o profeta olha, e quando as pessoas olham para Israel, não vê o pecado de Israel. E ali embaixo está um povo que, se você ler o contexto de Deuteronômio, de Êxodo, de Números, até depois e antes, que do capítulo 11 até o capítulo 22 de Números, o povo está lá embaixo. O povo tem rebelião, o povo é rebelde, o povo tem pecado, tem um monte de coisa. Mas aqui de cima, porque tem altar e tem sangue derramado, tudo aquilo foi coberto.
porque você está aqui, eu estou aqui, com os teus pecados perdoados. O inimigo olha para você aqui, olha para mim, e ele não me vê, não vê os meus pecados, as minhas falhas. Ainda que ele tente colocar e falar, Deus vem e fala, ó, o sangue de Jesus perdoa ele de todos os pecados dele. Então não tem jeito, irmão. Não tem jeito para o inimigo. Se tem altar levantado e tem sangue derramado, logo tem pecados perdoados. E o inimigo não consegue fazer o que ele faz, o que ele intenta fazer, porque quando Deus olha lá de cima, ele passa pelo altar e pelo sangue e olha para o povo de Israel lá embaixo através do sangue que foi derramado, que foi oferecido a favor do povo. Sabe por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje, nessa manhã? Porque o sangue foi derramado lá na cruz do Calvário. E é o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo o pecado, irmãos. Os teus inimigos olham por um lado, eles querem te amaldiçoar numa ponta da sua vida, numa questão da sua vida, numa parte da sua vida, mas ela já foi. Se eu não me engano, no livro de Zacarias, que fala essa história, quando o diabo vai lá diante do Senhor, ó, o sacerdote está com a roupa suja, está em pecado. E aí Deus fala, ó, ele já se arrependeu. As vestes dele já estão limpas. Porque o diabo não é onipresente. Então ele tem que se mover. Então ele tentou correr. Ele veio, viu o sacerdote sujo, em pecado. Aí ele olhou e falou, tentou correr lá em cima. E nesse caminho dele até lá em cima, Deus falou, já pediu perdão, já está puro, já está. Aí tem que voltar com, desculpa a expressão, com o rabo entre as pernas. E talvez esperar uma nova falha. Esperar uma nova falha. Para poder tentar subir correndo lá em cima. Então, irmão, pecou, pede perdão. Vá para o Senhor, se arrependa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. De todos os nossos. Bom seria que nós não pecássemos. É possível? É. Mas se a gente pecar, se você pecar, se eu pecar, eu sei que eu tenho o sangue de Jesus e tenho um advogado junto ao Pai a nosso favor. Amém? Alguma pergunta, alguma coisa aí? Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí. A gente vai acabar hoje. Vai ser rápido. Nada? Verdade? Vamos lá, do verso 13 ao 17. Deixa eu voltar um pouquinho aí que tem. Do capítulo 23, verso 8, tem aí, até o verso 10, todas as bênçãos que Balaão proferiu sobre o povo de Israel, né? E aí ele faz lembrar a promessa de Deus com Abraão, né? Ele estabelece aí verso 9, sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderá contar o pó de Jacó? Lembra quando Deus fala com Abraão na tenda e fala, sai para fora, conta aí as estrelas, conta o pó da terra aí. Quem poderá enumerar a quarta parte de Israel? Então, no verso 9 ele diz aí, né, um povo que vive separado. Isso é uma profecia que até hoje, e sempre vai ser assim. Veja que Israel é uma nação pequena e isolada de tudo e de todo. Pode ver e quantas coisas vêm contra Israel, né? Você vê que as nações, tudo que gira, e é um país ali que está ali sozinho, tem as suas tradições, tem o seu Deus, não se corrompe, quer dizer, se corrompe em muitas coisas, claro. Mas é uma nação que Deus escolheu ali, no meio de todas, ela é solitária, né?
Em volta estão todos os seus inimigos doidos assim para engolir Israel. Líbano, Síria. O sonho da Síria é destruir, riscar Israel do mapa. E tudo que eles tentam não conseguem. Líbano, todo esse povo que você sabe lá, o Egito, contra Israel. Então é um país ali que teoricamente em volta estão os teus irmãos, são meio-irmãos deles, mas eles estão ali sozinhos, ali aguentando a pressão de tudo que vem contra eles. Porque tem promessa, porque tem uma aliança com Deus, porque Deus estabeleceu sua promessa, sua palavra. Então, por mais que tentem, não conseguem, ela continua ali, firme e forte, e vai ser assim até o final. Por mais que hajam guerras, rumores de guerras, será assim até o final. Então, tudo bênção de Balaão. Balaão vai liberar palavras que são poderosas para Israel. Verso 13 ao 17. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-me dali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O cara levantou o altar, sacrificou e ficou ali de vigia ainda. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou ao Senhor? Pode continuar. Então proferiu a sua parábola e diz: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso aí, até hoje você pronuncia. Até hoje você fala esse versículo, você cita isso. Ou quem nunca citou esse versículo aí? Para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Você é um profeta que conhece quem Deus é, que sabe o que Deus faz. E você cita isso, você ora isso, eu oro isso, eu cito isso muitas vezes, que aquilo que ele falou que vai fazer, ele vai fazer, irmão. Ele segura Israel na mão ali, protege e faz toda uma... Deus constrói todo um cenário só para abençoar o povo dele. E mantém o povo dele ali na mão, guardado, protegido. E ainda faz que o profeta libere mais palavras, confirme tudo aquilo que ele disse que estaria sobre o povo de Israel. Irmão, Deus falou, vai fazer. Confia em Deus, segura aí que Deus vai fazer, ele é fiel. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não o posso revogar. Não tem homem que vai revogar a bênção do Senhor na tua vida, graças à tua obediência, que se une à vontade de Deus. Então temos a vontade de Deus para a tua vida, e você tem a sua obediência pela palavra dele. Você segue na obediência. E a bênção vem, a maldição não alcança, não chega, não atinge. Aí, o verso 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se move a aclamação de um rei. Mas como não viu iniquidade no povo de Israel? Se o povo de Israel está ali debaixo de murmuração, de reclamando, lembra? Nos trouxe todo aquele contexto que você lembra da história, nos tirou do Egito para morrer no deserto. Quem dera ficasse lá comendo melão, pepino, carne. A gente está com sede, cadê a água? Não tem carne, não tem pão. Lembra tudo aquilo lá? Tudo murmuração. Levantes contra Moisés, contra a liderança. Tudo que você imagina de ruim está lá no povo. Mas aí Deus fala para Balaão: eu não vi iniquidade de Israel. Por quê? Eu repito, porque tem altar levantado. Tem mais sangue derramado. Então quando Deus olha, ele vê. E assim, o que tem de errado em Israel, não pense você ou pense eu que Deus vai passar a mão na cabeça e vai... Não, Deus vai tratar com Israel lá embaixo. E está tratando. E depois desse episódio aqui, vai tratar ainda com os pecados de Israel. Mas Deus, por causa do sangue, ele trata internamente.
com cada um deles, com quem tem que tratar, mas para fora, Deus não expõe a sua vida, Deus não fica expondo a minha vida, não, Ele trata comigo, com você. É claro que tem situações que Deus vai tratar. Por quê? Porque eu insisto naquele pecado, eu insisto naquilo. E aí um dia Deus trata comigo, então expõe. Mas como um pai que guarda a sua família, que guarda a sua casa, de expor ela para fora, Deus faz isso. Ele olha e diz aí, não viu iniquidade em Israel. Olha, está um homem lá em cima querendo amaldiçoar. Ele olha para baixo, ali o monte Pisga, quer dizer divisão. A última parte do povo, ele vê lá a retaguarda do povo de Israel, só a última parte do povo, né? Um outro espaço ali que ele pode tentar atacar. E Deus está ali dizendo, olha, não vejo iniquidade, porque tem sangue derramado. E aquilo que eu vou tratar com o meu povo, eu vou tratar internamente lá com eles depois. Mas por causa do sangue, dos altares, eu não vejo iniquidade no meu povo. Imagina Deus olhando e dizendo, ó, não vejo iniquidade no meu povo, nem maldade. Verso 22. Deus os tirou do Egito. Aí começam as bênçãos na boca de Balaão sobre o povo de Israel que está lá embaixo. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Está vendo? Isso é uma coisa que você declara até hoje. O povo de Israel declara sobre eles mesmos até hoje. Nós declaramos isso para a igreja, para a nossa vida, para a nossa casa. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado? Perdão, não é uma pergunta, é uma afirmação ali. Que coisas Deus tem realizado? É uma afirmação, não é uma pergunta. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Veja, essa é a visão que Deus agora também tem do povo dele, como leoa, como leão. Não só como um boi selvagem, mas como um leão, se referindo à profecia lá de Gênesis 49, que está sobre o povo de Israel e sobre uma tribo, a tribo do reino, que é a tribo de Judá. Tudo referência aqui à pessoa de Jesus. Balaão não vê Jesus, mas ele já cita sobre Jesus, ele declara sobre Jesus lá na frente, 25. E se fosse ficar aqui falando só das bênçãos de Balaão sobre Israel, levaria mais um mês, porque tem muita bênção que é relacionada ao passado, ao presente e ao futuro, e aí tem um monte de coisa. Então a gente não vai fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, fica tranquilo. Não é só, estou correndo aqui para a gente terminar. Então Balaque disse a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar, isso farei. Então Deus prepara tudo isso para levar Balaque até lá, fazer ele levantar altar, sacrificar animais, derramar sangue e usar o profeta dele para abençoar o povo dele. 26, até aí, 26. Então tem muita bênção que Balaão está falando ali, que vai estar proferindo sobre Israel, diante de Balaque, que está lá em Gênesis 49, na bênção de Jacó sobre os seus filhos lá. Tem muita bênção que ele repete aí, tem bênção de Abraão, que Deus falou para Abraão, e tem bênçãos futuras também, que ele vai citar aí. Verso 25 ao 30. Deve ser 27, né? Então Balaque, 27. Disse mais Balaque a Balaão, ora vem e te levarei a outro lugar. O cara é chato aí, irmão, insistente. Pensa numa pessoa obstinada. E não é uma coisa distante de nós, de mim, de você. Você de repente senta, você fala com pessoas, você tenta iluminar pessoas com o evangelho, pessoas obstinadas, que elas querem aquilo, elas insistem, elas tomam um caminho, elas tomam outro caminho, elas fazem alguma coisa, pessoas obstinadas, isso é demônio. Ora, vem, te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali amaldiçoes. E é ingênuo ainda. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor,
que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, presta atenção, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado, segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Aleluia. E proferiu a sua parábola. E disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Esse verso aí, Balaão começa a abençoar, e aí é um terceiro monte, que é Peor, que significa brecha ou fenda. Balaque pensou: bom, deve ter uma brecha nesse povo. Vamos levar ele pro Peor lá, que quer dizer brecha ou fenda. Deve ter uma brecha. Vamos tentar mais uma vez. Deve ter. Sabe aquele negócio do inimigo ficar... E aí, a Bíblia diz lá na frente, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Bom, ele vai resistir ao diabo. Fica firme. Porque ele vai aqui, cutucar ali, cutucar lá, bater aqui, procurar uma brechinha aqui. E o negócio do diabo é brecha, irmão. Se ele estiver em brecha, ele procura uma brecha. Então, levou lá, aí Balaão, dessa vez Balaão não foi buscar feitiçaria, encantamento, né? Balaão ficou ali, olhou para o povo de Israel, irmão, e se entregou. Deixou o Espírito fluir agora. Tipo assim, toma a minha vida e 100% agora, me rendo. Não dá. Deus tem abençoado, então eu vou me render aqui. Ele teve um momento tremendo de lucidez espiritual. Um profeta agora que está ali deixando fluir. Só ele e o Espírito Santo. Vai, usa. Deixa eu colocar. E aí esse verso aí, quão formosas são as suas tendas. Porque ele está olhando para o povo lá embaixo e está vendo o quê? Tendas. Que o povo estava peregrinando no deserto. E andava e vivia onde? Em tendas. Uma profecia presente. E aí ele também diz: as tuas moradas. Por quê? É uma profecia presente e futura. Porque o povo deixaria de viver em tendas, tomaria cidades e construiria cidades. Até o tabernáculo deixaria de existir, seria um templo. Seria, uma coisa mais firme. Então, é uma profecia. E esse verso aí, se eu já falei, eu vou falar de novo. Esse versículo 5 aí, até hoje, nos sábados dos judeus que não creem em Jesus ainda, toda sinagoga no mundo inteiro, eles entram nas sinagogas para os seus cultos, nos seus sábados, e eles declaram esse versículo aí, Quando eles entram na sinagoga, eles cantam isso aí e oram isso daí. Quão formosas são as suas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Até hoje, até os dias de hoje, 2021, o judeu entra na sinagoga para o seu culto, para o seu sábado, e ele declara essa palavra de Balaão aí. Verso 6. Como ribeiros se estendem como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Uma referência a Davi. Verso 8. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi. Uma referência a Davi e a Jesus depois na frente. Consumirá as nações, seus inimigos
e quebrarás seus ossos, e com as suas setas os atravessarás. Uma referência a Jesus lá na frente já. Verso 9. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração? O que o Senhor falar, isso falarei eu. E aí ele vai liberar profecias contra Balaque, contra o povo de Balaque, e essa parte eu não vou entrar. E ali encerra, depois ele continua falando para Balaque, mas ali ele volta para a casa dele. Ele vai para a terra de Midian. E aí ele vai profetizar um monte de coisa sobre Balaque, sobre o povo. Tem muita profecia ali, né? Eu já falei que se a gente fosse parar para falar sobre as bênçãos que Balaão libera sobre Israel, ficaria muito tempo, né? Demoraria muito ainda. São profecias que falam de Davi, que falam de Jesus, principalmente de Jesus, né? Lá na sua vinda e depois no seu governo milenar, depois no seu governo eterno. Então tem muitas profecias que são bênçãos, que são profecias, sim, maravilhosas. E ali encerra a aparição de Balaão, aparentemente, quando ele profetiza sobre Balaque, sobre o seu povo. E aí ele vai embora. Aí o capítulo 25 começa. Capítulo 25, do verso 1 ao 3, diz assim: Israel, aí acabou a história, ele profetizou sobre Balaque, liberou palavras de sentença sobre os povos que viriam a partir dali, sobre Balaque, né, sobre o que sairia do povo dos Moabitas, tudo aquilo lá, um monte de profecias, sentenças de Deus sobre eles. Aí Balaão vai embora, ele vai para Midian, e aí está lá Israel acampado lá. Aí volta o texto, a história, os olhos para Israel de novo lá embaixo. Então aqui em cima acabou, volta lá para baixo para Israel. Diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Volta lá para King James, por favor. Que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então, acabou lá a história de Balaão. Ele amaldiçoou ali Balaque, né? Ele acaba liberando profecia, sentença sobre Balaque. Aí ele vaza, e Balaão vai lá para a terra dos midianitas e fica lá. E aí a Bíblia volta os olhos para Israel lá embaixo. De repente o texto muda, a história fica meio doida. Aí começa o capítulo 25, verso 1. Volta no verso 1, por favor. Que aí, né, durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no Vale de Sitim, os homens de Israel começaram a envolver-se em relações sexuais imorais com as mulheres de Moab. 21 sacrifícios, 21 altares, bênção estabelecida sobre eles, profecia boa, cuidado de Deus. Deus está tratando lá embaixo. De repente os inimigos não conseguiram fazer aparentemente o que eles queriam, amaldiçoando. E aí Balaão vai para Midian.
a história diz que lá em Midian, Balaão está lá envolvido com o povo e ele conta para as pessoas lá o segredo de como corromper o povo de Israel. Ó, não adianta amaldiçoar. A estratégia certa é que as mulheres moabitas eram muito formosas. Então começa a aproximar do povo de Israel, que aí vai entrar, eles vão se corromper. Aí ele entregou esse segredo. E aí a Bíblia diz que as mulheres moabitas começaram a flertar com Israel, e Israel caiu nesse laço. Então a maldição, a praga, né, nada funcionou. Mas aí ele muda a estratégia. E aí ele entrega o segredo. E aí o diabo vem então de maneira bonita, formosa, cheirosa. E aí os homens vão que vão. E se corrompem. E nessa corrupção, verso 2, que os influenciavam a participar, lembra de Salomão? Salomão caiu nisso. Um dos maiores reis de Israel, tudo, não teve guerra, estabeleceu um monte de território. Templo de Salomão, maravilhoso, né? Igual nunca houve. Tudo lindo, Deus abençoando. Mas aí, 1000 mulheres. E a Bíblia diz que as mulheres que ele tinha faziam com que ele se corrompesse. E ali, participar dos holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então, a estratégia mudou. Irmão, sinto muito em te dizer. Enquanto nós estivermos vivos, o diabo vai tentar alguma coisa. Então, quando a gente busca o Senhor, não tem outro caminho para você, nem para mim. Se eu estiver com a palavra, se eu estiver buscando em comunhão com o Espírito Santo, se eu estiver envolvido na igreja, toda a artimanha do diabo é muito mais difícil, é quase impossível de você cair, nós cairmos. Mas quando eu começo a me afastar, eu começo a sair das tendas, a sair das moradas, das tendas, e começar a dar uma volta, e a ver outras coisas, e a contemplar, e a admirar, vazio, fatalmente eu vou cair nas garras dele. A gente já falou, já fala, a gente crê nisso, eu creio nisso, né? Quando você é um crentão, igual ele falou que imaduro, firme na rocha, muitas vezes o diabo vai aparecer para você com a cara feia, com quem ele é mesmo, aquele derrotado, queimado de fogo, né? Aquela coisa feia. Mas, irmão, muitas vezes ele vai aparecer para nós de outras maneiras, mais bonitas. E não precisa ser propriamente uma mulher, né? Ou um homem, no caso das mulheres. Pode ser na questão de dinheiro, na questão de oportunidades, nas questões de elogio, nas questões de várias questões que podem surgir na nossa vida conforme aquilo que nós mais cobiçamos ou mais nos atrai. Cada um tem algo que atrai mais, então ele vai trabalhar nisso. E se eu começar a deixar os meus olhos correrem para aquilo, logo meu coração vai correr atrás. Então, mudam as estratégias, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, ele não vai desistir. Vai continuar, vai bater, vai cercar, vai tentar, vai vir de um jeito, vai vir de outro, mas ele sempre vem. E ali o povo caiu, né, entrou nessa e começou a adorar. Porque na verdade a intenção não era com que eles apenas se prostituíssem, mas da prostituição é uma porta para que eles se dobrem a outros deuses. E aí vira abre, né, a porteira fica aberta, aí entra tudo que não presta. Então ele consegue, através de ensinar os segredos, a fraqueza do povo, né? Ele consegue corromper toda a nação de Israel ali. E aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Depois disso, Deus fala com Moisés. E aí ele levanta lá um recenseamento. Ele conta os homens de guerra. Passam muitos capítulos. Capítulo 31 agora de Números. Capítulo 31, verso 8.
Aí tem uma guerra entre Israel e os midianitas e os povos ali, os moabitas, e nessa guerra, os midianitas, e nessa guerra aí, diz assim, mataram ainda os 5 reis de Midian: Eve, Requém, Zur, Ur e Reba. Da mesma forma mataram a espada Balaão, filho de Beor. Depois de tanto tempo, o povo de Israel tem uma guerra ali, e Balaão está lá no meio, ele morre à espada. Agora não tem mais jumenta, não tem mais nada para livrar ele, e ele morre na espada de Israel. Esse é o fim da história de Balaão. A história física dele termina aí, a história como ser humano, como homem, termina aí, mas tem a doutrina dele, né? Essa é terrível. Está em Apocalipse capítulo 2, verso 14. Essa musiquinha também é para dormir o povo, né? Domingo de manhã, o povo já luta para vir, ainda põe a musiquinha. Tem gente que está assim, já na quarta. Tem gente que eu acho que se perguntar o que falou hoje, não falei, mas essa musiquinha é meio que mantra, pelo amor de Deus. Desculpa, eu precisava falar, porque essa musiquinha também. Eu tô quase dormindo aqui em cima da. Imagina alguém estar sentado na cadeira no ar-condicionado. Cara, o forte, cara, você não estava entendendo. O forte eu tava com. Eu vi a mulher cutucando ele 3 vezes já. Ajuda o forte aí, gente. 2,14. Tenho contudo contra. Isso é a palavra de Jesus para a igreja de Pérgamo. Tenho contudo contra ti algumas admoestações. Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Veja que aquilo que Balaão, não só as suas bênçãos, as suas profecias são até hoje citadas, contadas, e elas vão aparecer ainda depois, com relação à vida de Jesus e o que ele vai fazer ainda. Mas ele deixa também a parte terrível, que é doutrina. E quando é doutrina, irmãos, é muito sério. Não é só um ensinamento, não é só uma palavra que alguém falou, uma mensagem que alguém soltou no meio de uma mensagem. Né? Não, é doutrina. Isso vira doutrina. Então, e é Jesus falando para a igreja dele lá em Pérgamo, milhares e milhares e milhares de anos depois da história de Balaão. Então, é doutrina, ela permanece. E ela tem que ser quebrada. Então, toda doutrina que é diabólica, que estabeleceu, elas têm que ser quebradas, elas têm que ser denunciadas para ser quebradas. Né? Então, é uma doutrina isso aí. E até hoje, isso daí pode derrubar a igreja do Senhor. Né? Quando os filhos induzindo-os a comer alimentos sacrificados. Então, a ídolos e a se entregarem à prática de prostituição. Então, mudam-se os anos, né, o cenário, muda a roupa, muda os nomes. Talvez muda um pouco o jeito, mas a essência é a mesma. Então, não há comunhão na mesa do Senhor com a mesa do diabo. Não tem comunhão. Então, nós temos uma mesa de comunhão, que é a ceia do Senhor. Então, qualquer outra mesa que me oferecerem, eu preciso estar ligado para não cair nelas. Então, ele vai continuar armando ciladas, como o texto diz ali, de Apocalipse, né, para tentar derrubar a gente e introduzir doutrinas deles, do diabo, no meio da igreja. Então, uma das coisas que a gente tem visto aí, e é terrível, né, é o tal do Halloween. Tem muitas coisas que são terríveis hoje, mas a do Halloween é uma delas que está crescendo, né? Essas coisas infelizmente, estão crescendo, mas vão cair por terra. Em nome de Jesus, a gente vai continuar orando, batalhando e brigando contra isso, porque não aceitamos isso. Né? E assim, esse Halloween, tudo que você
Imagina, tem o Halloween no mês de outubro, lá fora é muito forte, aqui está começando a tomar força. Até o meu filho tem lá uns joguinhos no celular que ele brinca lá, tal, que eu baixo para ele, né, a gente acompanha, está sempre ali perto dele. E assim, e tem uns joguinhos que são legais, tal, bonitinhos, de bichinho, de carrinho, de dinossauro, tal, essas coisas, tranquilo. Mas quando chegou no mês de outubro, né, e principalmente no próximo dia 31, ele estava no meu lado no sofá brincando assim, e eu comecei a reparar num joguinho, um joguinho que todo o tempo é tranquilo. Mas naqueles dias, o jogo todo estava envolvido no Halloween. Aí eu reparei, eu tomei da mão dele, comecei a ver, e todo o cenário do jogo, que até então não tinha isso, estava introduzido o Halloween. Os caras mudaram isso uma semana. Introduziram no jogo ali. E eu tomei na mão dele, tirei e falei para ele que não era para ter parte daquilo lá. Então, então, assim, você vê que é tudo sutil. As mesas, as doutrinas de Balaão vão aparecendo. Para a gente entrar, né? Pô, legal, né? Uma festa. Não, não é. Não é. Você sabe que o maior número de sumiço de criança é nesse período. Lá no México, na fronteira dos Estados Unidos, existem dezenas e centenas de altares para o diabo. Crianças são sacrificadas lá, milhares de crianças são sacrificadas. Então, existem... É terrível, é de chorar. Não é de falar, que legal, mas a igreja tal... O problema é deles. Eles prestem conta para Deus. Nós não temos parte com isso, e você não tem parte com isso. Não vai cair nessa, irmão. O pastor já falou outro dia aqui, né? E é isso que eu preciso me atentar. Não é só ouvir aqui que está errado, eu preciso me atentar e bater o pé na minha casa com isso. Porque o que eles querem aí é estabelecer doutrinas para nós, e a gente não pode entrar nessa. A gente tem uma doutrina que é a palavra do Senhor, e ela nos mostra a verdade. Então, você conhece a verdade, logo aquilo que é falso, que é diabólico, não engana você. Você tem que conhecer, eu preciso conhecer a verdade. Então, doutrinas que você sabe, isso aqui não bate, cara, e não bate. E que o Espírito Santo fale com você, fale comigo cada dia aí para a gente não cair nas ciladas. Talvez a praga daquele que não gosta de você, a palavra de maldição, não te alcança. Primeiro que não tem poder de alcançar. E segundo que você se levanta contra ela, denunciando ela e quebrando ela com a tua palavra também, em cima da palavra do Senhor. E outra, a minha obediência a Deus mantém a bênção dele sobre a minha vida, sobre a minha casa. E ficar esperto com armadilhas, com ciladas, com coisas sutis contra você, contra a sua casa, porque ele quer fazer isso. Amém? Acabou, aleluia. Encerramos por aqui, aleluia. Ufa, nem eu aguentava mais balão. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Por favor. Vê lá, acabou, não vai... Começar outra vez? Não. Em relação a esse Halloween, isso... Eu estou ficando muito saudoso, né? Só falando de coisa de antiguidade. Mas eu morei 1 ano nos Estados Unidos, em 1975. E uma das famílias que eu morei lá eram evangélicas. E na igreja, né, fazia-se a festa do Halloween. Eu conheci Halloween dentro da igreja evangélica, né, numa festa de Halloween em outubro. A cultura entrou dentro da igreja. Bom, mas a outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Você vê essa observação aí em Apocalipse, mas você vê que nós estamos precisando muito de discernimento. Porque Deus usava um profeta, Deus falava com o profeta, e ele era um homem, vamos dizer, um homem de Deus, usado por Deus, e aconteceu tudo isso dentro, vamos dizer, da igreja, né? Através do ensino de um profeta de Deus. Então, é difícil para nós. Vamos dizer, você vê um profeta hoje, vamos falar nos dias de hoje.
homens usados por Deus, será que esses homens usados por Deus não estão introduzindo doutrinas que são armadilhas, são ciladas para nós? A frase que você usou eu acho que é muito significativa, né? Assim, a gente fala, é muito difícil para nós. Na verdade, talvez não seja, né? Se a gente conhecer realmente a palavra, nada vai conseguir nos enganar, porque nós temos, né, uma candeia acesa permanente na nossa vida. Então, o que eu creio, assim, um dos dons que estão disponíveis lá, que Paulo diz para a igreja do Senhor, nós somos a igreja, é discernimento de espírito. Então, eu preciso estar discernindo, eu preciso buscar esse dom de discernir espíritos. Quem pode estar falando? É o homem falando? É o Satanás falando na boca do homem? Ou realmente é Deus falando na boca do homem? Porque pode ter esses três. Eu me lembro do irmão da igreja, muito tempo atrás, o Bira. O Bira, você conheceu o Bira? O Bira era um cara que Deus usava muito. Mas aí ele se calou por muitos anos na igreja, ele deixou de fluir no dom de profecia ou na profecia, porque ele me contou uma história que ele se converteu, Deus usava muito ele. Aí ele foi orar para uma pessoa, e ele me contou isso, estava orando para a pessoa, com a mão na cabeça da pessoa, e ele estava orando, e ele disse assim: Marcos, eu sei que Deus estava falando na minha boca para aquele homem. Eu tenho certeza que era Deus. Deus estava falando. Mas ele falou assim: teve um momento da oração que eu percebi que Deus parou de falar e eu continuei falando. E esse foi o meu erro, esse foi a minha queda. Então, ele disse isso para mim, faz quase 30 anos isso. Eu nunca me esqueci disso. Ele falou, Deus usava muito e estava usando naquela oração. E ele falou, eu percebi que Deus até um ponto falou. E Deus parou e eu continuei falando. Como se fosse Deus falando. Então, essas coisas do coração, como é que você discerne isso? Com o dom de discernir espíritos. E conhecendo a palavra. E aí, a gente repreende o que tem que repreender, fala amém para aquilo que tem que falar amém. Então, a gente, como você começou ouvindo aqui, você não pode ser crente menino. Eu não posso ser crente menino. Eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Então, talvez muita gente está crescendo em muita coisa. Crescendo profissionalmente, crescendo financeiramente, crescendo em estudos, crescendo na faculdade, crescendo no trabalho, crescendo em muitas coisas. Mas não cresce na palavra. E quem não cresce na palavra vai crescer em muitas áreas. E nessas áreas vai ser alvo fácil para o diabo derrubar. Então, vai ficar só com crescimento econômico, físico, talvez, né, de saúde, tudo. Mas o que nós precisamos crescer mesmo é aqui, na palavra do Senhor. Eu preciso gastar tempo com ela, eu preciso parar e ler ela. Não tem jeito, irmão, esse é o caminho. Eu preciso buscar a face dele, buscar os dons dele, buscar discernimento. E nesses dias é muito mais perigoso. Então, uma outra coisa que você vê por aí é a questão do LGBTIQ+. Não sei se é essa a sigla, mas é mais ou menos isso. Cara, antigamente era 2 letrinhas. Agora tem 18 letras e no final tem um símbolo de mais ainda. É quando eu olho para aquele símbolo de mais, eu falo, meu Deus do céu, o que pode vir nesse sinal de mais? Tudo que não presta, que nós não cremos, está lá naquilo lá. E talvez alguém olhe dentro da igreja, ouvindo palavra, olhe e fale, mas é amor, né? Deixa o pessoal se amar. A gente tem que amar, a gente é crente, tem Jesus, tem que... E aí, irmão, eu vou cair nessas... Mas é ideologia, é doutrina, aquilo lá é satânico, é diabólico. É tudo contra a palavra. Mas teve uma igreja lá em São Paulo, que a pastora e a mulher dela, a outra pastora, estão batizando artistas. Tudo contra a palavra. Não tem palavra nisso, não tem Bíblia, não tem Jesus nisso. Pode ter cara de Jesus, cara de Deus, frase de Deus, pode ter jeito de... Mas não tem Deus. Não tem como a gente concordar com nada disso. E pelo contrário, e outra, infelizmente, a gente vai continuar pregando contra, vai anunciar a palavra, não contra pessoas, contra comportamentos que são antibíblicos, são diabólicos.
Não adianta querer impor, não vai conseguir impor. Né? Alguém estava vindo aqui esses dias, aí a pessoa estava trazendo, falou, pastor, está trazendo uma família. Eu falei, peraí, primeira coisa, deixa eu te corrigir uma coisa. Você não está trazendo uma família para a igreja. Não é uma família, nunca vai ser uma família. Família é homem, mulher e filhos. E se não tiver filhos, mas é homem e mulher. Você não está trazendo uma família, você está trazendo um casal que precisa de Jesus. E que se tiver Jesus, vai deixar de ser casal, inclusive. Porque não é conforme Deus quer. É muito sério, é tudo muito sério isso, irmão. Ainda eu falei, se você trouxer na minha sala para eu orar por eles, eu não vou orar, Senhor, abençoa a vida, está com problema financeiro, abençoa, Senhor, essas pessoas. Não tem como orar para Deus abençoar a vida financeira dessas duas mulheres que estão juntas. Infelizmente não tem como, tem que orar para que Deus primeiro liberte elas. Mas estão dispostos a ouvir isso? Que é o que vão ouvir. Pelo menos aqui vão ouvir isso. Então, está disposto ainda a ser de Deus e a ministrar e a ter um chamado e a... Está disposto ainda? E é isso que você vai enfrentar, queridão. Olhar e dizer, doutrina de Balaão, isso é Satanás, cara. Em Apocalipse aparece outra doutrina dos nicolaítas. Então, quando começa com só uma historinha, a gente ainda repreende. Mas quando vira doutrina aí, irmão, aí a briga é mais pesada. Tem que brigar. Tem que brigar assim, né? Como soldado do Senhor Jesus. Fala aí, Forte. Tem que falar no microfone, senão não vai sair lá. Pera aí. Aí. Não, o que quero dizer assim, com relação à doutrina de Balaão, está falando que ele está instruindo outros povos, não o povo de Deus. É isso, pelo menos que eu entendo. Porque ele instruiu como o povo corrompeu o povo de Israel. É isso. Sim, Balaão ele ensinou o povo dos Moabitas, o segredo de como corromper o povo de Israel. Mas essa doutrina não é para o povo de Deus, o povo de Israel. É para aquele povo, é isso? Sim, a doutrina de Balaão, que Balaão ensinou para o povo de Deus saber da doutrina de Balaão, que é trazer mulheres para corromper de maneira sutil o povo, não é de maneira amaldiçoando o povo. É para o povo, para a igreja, vamos trazer para hoje, lá em Apocalipse, para a igreja ficar esperta com a doutrina de Balaão, o que Balaão ensinou. Então, Balaão aí ensinou o mundo de como corromper o povo de Israel. Ele não ensinou o povo de Deus, ele ensinou os moabitas. Sim. Isso. O que está lá fora. Então, tipo assim, então uma coisa com os profetas, né? Profeta que já não era mais, vamos dizer assim, né? Ele estava ensinando outros povos, não o povo de Deus. É isso. Ensinando o povo de fora de como corromper o povo de Deus. Que mas não a igreja. Não estava ensinando a igreja. Estava ensinando o inimigo de como corromper a igreja. Sim. É isso. Apocalipse é a igreja. Jesus estava falando para a igreja, mas da doutrina que ele ensinou para os moabitas. Entrou na igreja. Entrou na igreja. Sim, entendi. Mas a princípio lá atrás ele estava ensinando o inimigo. Para a igreja tomar cuidado com isso, seria isso. Então, mas era um ensinamento de Balaão para o povo de fora da igreja. Isso. Aqui é o povo de Deus, Israel. Ele está ensinando o povo de como... aquilo que era um ensinamento, entrou na igreja agora. E aquilo está fazendo parte da igreja agora. Isso. No altar, tem gente no altar que ensina isso à igreja. Então, falsos profetas e falsos mestres estão dentro da igreja ensinando aquilo que é lá de fora ao povo viver aqui dentro. Então, ele está corrompendo a igreja. E é isso que nós precisamos estar atentos. Entendi. Que mesmo que um dia eu venha aqui e tente te ensinar uma coisa, você está aí e fala, peraí, isso não está na Bíblia. Eu estou aqui dentro, vivo aqui há 30 anos aqui dentro, mas eu estou corrompido ensinando o povo agora a doutrina. Porque lá em Apocalipse, são falsos mestres que estão dentro da igreja. Não é que veio de fora, estão dentro, lógico, veio de fora porque foram salvos por Jesus, mas já estão na igreja, são mestres, são profetas, são homens, são pastores, ministros, que estão ensinando o povo errado. Então, é dentro da igreja. Mas veio de fora. E outra coisa, é tudo doutrina que, lógico, que veio de fora, porque o diabo está lá fora. E tenta implantar na igreja para corromper o povo dele. Usando quem?
usando ministros que estão com problema, que não entendem muito bem, que são mal formados, né, talvez levantados, e trazem corrupção para a igreja. Amém? Amém. Beleza? Amados, nós estamos encerrando esse assunto. Vou pegar um gancho aqui de algo que é muito perigoso. E muitas vezes se torna, porque tem um demônio, e é um demônio que ele é muito sutil. É aquele, não tem nada a ver. Fala para o teu irmão, esse não tem nada a ver, é um demônio. Não, você não entendeu. Fala assim, esse não tem nada a ver, é um demônio. Deixa eu passar um negócio para vocês. Coloca Neemias 13, por gentileza, aí. Eu não vou me alongar, mas eu quero falar especificamente sobre um assunto que eu acho importante, dentro de toda a importância que teve todos esses estudos, né? Naquele tempo fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas Escrituras se achou registrado que o amonita e o moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre. Porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Diga assim comigo, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Queridos, o inimigo vai enterrar sapo na porteira da fazenda, o inimigo vai colocar o teu nome na boca do sapo. Querido, pode fazer o que for com você que está aliançado com Deus. O Senhor transforma todo tipo de maldição em bênção. Ponto pacífico. Agora tem um detalhe, Josué 7:10. Então Yahvé falou a Josué, levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara, sim, tomou do que era anátema, e até o furtou para si, também o escondeu e guardou entre as suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir os seus inimigos, e voltarão as costas, fugindo dos seus adversários, porque se tornaram a si mesmos anátemas. Muda a tradução, por favor. Põe a corrigida fiel. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos. Diga assim comigo, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema no meio de vós. Querido, muitas vezes o povo que se amaldiçoa. Deus não vai permitir que o inimigo faça nada que te amaldiçoe, mas muitas vezes aqui, tudo que é primeiro, todo animal que abre a madre é de Deus, toda primícia é de Deus. Então quando Deus deu a direção que Jericó era primeiro, diga assim, Jericó primeiro, primícia. A primeira conquista é de Deus, então todo o tesouro, todo o despojo daquela conquista tinha que ser para os tesouros do Senhor. Mas aí pegaram daquilo que era do Senhor e esconderam, furtaram. Aí vem agora o que era dele. Você vai estudar sobre Ai. Todo o despojo de Ai não era agora para os tesouros do Senhor, era a recompensa deles. Tem a parte do Senhor e tem a tua parte e a minha parte. O que eles fizeram? Pegaram do que era Deus. Quando eu retenho o dízimo e retenho oferta, eu sou amaldiçoado. É sério, irmãos. Então não é que o inimigo te amaldiçoa. A falta de eu permanecer aliançado me amaldiçoa. Eu atraio a maldição. Então é muito sério. Aí não adianta, que nem o pastor falou, vamos orar pelas finanças desse... Querido, o que repreende o devorador é dízimo. O que repreende o devorador é dízimo.
O que prospera as tuas finanças é oferta, mas o inimigo vai colocar na tua mente que vai faltar. Ele só vai sugestionar, vai faltar. E aí, em qualquer situação, a pessoa para de ofertar e dizimar. Vem o quê? Maldição. Quer ver outra coisa séria? A Bíblia deixa claro, irmãos, Deuteronômio, eu não vou abrir, senão vai ficar cansativo. Não porás coisas malditas dentro da tua casa, para que você não torne maldita, assim como ela é. De toda a detestarás, de toda a abominarás, pois anátema é, pois maldita é. Aí a pessoa coloca uma árvore de Natal. Aí a pessoa coloca... Vai estudar sobre isso, vai estudar a origem dos celtas, como que foi criado o Papai Noel. Eu vou colocar um Papai Noelzinho lá. Querido, Papai Noel tipifica uma mentira. Ele está sendo colocado ali no lugar daquilo que era para mostrar, que nem o coelho da Páscoa, na época da Páscoa. Então o inimigo faz de todas as formas para você colocar algo na tua casa que tem um significado espiritual. Quem que é o Papai Noel? São Nicolau. Então, querido, tem muita coisa que entra dentro da igreja, tem muitas igrejas que promovem, na época de festa junina, não, mas não vamos fazer igual o mundo faz. Não, querido. Não precisa imitar o mundo, nós não precisamos entreter a igreja com coisas. Vai chegar, vamos falar, vamos trazer o culto aqui do coelhinho. Porque está na Páscoa. Não, querido, vamos explicar o que significa na época da Páscoa, o que é a Páscoa, o que é o verdadeiro Natal. Então nós temos todos esses ensinamentos, mas aí tem muitos crentes abençoados que falam, não tem nada a ver, pastor, eu faço, porque as minhas filhas, meus filhos acham bonitinho. E aí vem maldição. Então, queridos, é muito sério. Nós temos todos esses ensinamentos aí nos grupos aí. Só que tem muitas pessoas que... Aí depois vem todo arrebentado. O que está acontecendo? Você deu lugar. A palavra do Senhor é clara. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus por todas essas aulas aí. Eu sei que tem sido bênção, pelo menos para mim. Eu creio que tem abençoado todos nós. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Amém.